Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar a separar alguns poucos minutos do seu dia para meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de fazer isso nos nossos lares, onde estivermos, e isso é proveitoso, né? Pararmos um pouco para pensar sobre o que o Senhor nos diz. Mesmo que você vá estar presente no culto logo mais à noite, isso não impede de separar alguns minutinhos e meditar na palavra do Senhor. O nosso texto hoje está lá no capítulo 8 de Êxodo. Nós já estamos olhando as chamadas 10 pragas do Egito, ou 10 sinais do Egito. E vamos ver hoje a segunda, capítulo 8 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo de número 15. Êxodo 8, de 1 ao 15. Eu não vou ler o texto aqui, gostaria de recomendar que você desse uma pausa nesse vídeo e lesse o texto aí na sua casa, para melhor compreensão. Deus dá uma ordem a Moisés e Arão, e ele vai determinar essa segunda praga sobre os egípcios, o segundo sinal do seu poder ali no Egito. E essa praga faz com que as rãs se multipliquem, encham os rios, e não somente os rios, mas as casas, as terras, em todo lugar. E é isso que acontece. Eles falam com o faraó e fazem isso, o faraó não os ouve, fazem isso, a terra se enche de rãs, os rios, os lagos se enchem de rãs, e isso infesta toda aquela região, todo o Egito. Novamente, como tinha acontecido na primeira, os magos egípcios também tentam fazer igual e dizem que conseguem também controlar as rãs para que elas enchem a terra. É interessante que, assim como na primeira, eles não fazem algo para que as rãs possam sumir, como na primeira eles não fizeram para que as águas que estavam tornadas sangue se tornassem águas saudáveis. Pode parecer mesmo que isso é uma maquinação ali desses magos tentando enganar o faraó, não perder o seu cargo, sua posição, mas eles não têm poder, na verdade, para reverter o que Deus tinha feito. Novamente, esse sinal demonstra o poder de Deus sobre tudo, sobre todos, a sua autoridade sobre o Egito e o seu poder, inclusive, sobre os deuses egípcios, né? As rãs, naquela cultura, também gozavam de certa veneração, porque uma das deusas tinha esse formato, tinha esse aspecto, né, no seu rosto, como de uma rã, e agora isso causa grande desconforto, grande problema ali no meio do Egito. No final do texto, o faraó diz assim para Moisés: rogue ao teu Deus e tire as rãs. E se fizer isso, eu vou deixar o povo ir. E, de fato, no dia seguinte, Moisés ora ao Senhor, e no dia seguinte, as rãs, todas que estavam nas casas, morrem. E que estavam pela terra, morrem. Só ficam, o texto diz, aquelas que estavam no rio, essas ficam vivas, mas todas as outras morrem. E o texto diz que eles juntam montões de rãs mortas, isso fede, cheira mal. Deus demonstrou de novo seu poder. Ele teve o poder de fazer as rãs virem e ele teve o poder de fazê-las morrer, aquelas que estavam na terra. E é interessante isso aqui, porque pode parecer que o enxame de rãs, o surgimento de tantas rãs, seja decorrência do rio ter se tornado em sangue. E aí, com essa proliferação de matéria orgânica, de comida no rio, também deve ter proliferado os insetos e, portanto, também as rãs. Mas não é um fruto da natureza, das consequências da natureza, porque senão as gente que estavam nas casas e nas terras não teriam morrido. É Deus controlando todas as coisas. É Deus sendo o Senhor. O fato é que o texto termina dizendo que o coração do faraó se endureceu ainda mais. Ele disse que liberaria o povo, Moisés orou, Deus fez com que as rãs saíssem da terra, morressem. E aí, o último versículo, versículo 15, vendo o faraó que havia descanso, endureceu o seu coração. Não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Depois que o faraó viu que as coisas tinham se aliviado, ele endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Eu fiquei pensando um pouco como muitas pessoas são assim como o faraó. Passam por lutas e dificuldades e clamam ao Senhor e dizem
ao Senhor promessas de que vão mudar de vida e que vão se acertar, e que vão se chegar aos pés de Cristo, e que vão fazer isso e aquilo. E Deus intervém, ajuda essa pessoa, tira essa dificuldade e ela esquece. E ela endurece seu coração. E parece que ela não tinha dito que faria nada. A Bíblia nos diz que devemos ser fiéis àquilo que nós prometemos. Devemos ser fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, nos dias bons ou nos dias maus. E se prometermos alguma coisa, devemos cumprir aquilo que prometemos. O faraó nos aponta para um outro lado. E por isso ele tem o seu coração endurecido. E por isso ele vai sofrer os castigos do Senhor. Que Deus nos ajude a caminhar perto dele, olhando para o Senhor, que é o Rei sobre tudo e sobre todos. É o Rei que deu, o Deus Todo-Poderoso, que deu vida às rãs, multiplicando-as, mas também trouxe morte a elas, exterminando-as. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Senhor que se fez carne e viveu entre nós, que morreu, mas é o dono da morte, venceu a morte. E nos promete também que um dia estaremos com ele eternamente e venceremos a morte juntamente com ele. Esse é o nosso Senhor. Continue confiando nele. Tenha o seu coração firmado no Senhor. Cumpra com os seus votos. E siga. Siga adiante, caminhando para a glória de Cristo Jesus. Amém.